Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast e hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. Além de minha amiga particular, ela também é dentista, especialista em harmonização orofacial. Estou recebendo aqui a doutora Thaisa Banho, seja bem-vinda. Muito obrigada, adorei o convite. Tá nervosa? Um pouco. Ela é um pouquinho nervosa, mas ela sai muito bem nas coisas que a gente faz. Thaisa, o que te trouxe aqui hoje foi a sua, obviamente, a sua carreira, que é linda, mas também a gente queria conhecer um pouco mais a tua história, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou perguntar uma coisa que eu já sei, mas eu queria ouvir com mais detalhes. De onde surgiu essa paixão pela odontologia? Eu vou te falar assim, mas não sei se foi só os meus pais, Sim. tá? Mas, lógico, eles têm muita influência nisso. Meu pai e minha mãe são dentistas, né? Na verdade, meu bisavô é dentista, então eu sou de uma família de dentista. Mas eu sabia que eu queria a área da saúde, não sabia exatamente o quê. Eu sabia que eu queria a área de saúde. Aí, por meus pais ser dentista, eu viver no consultório, eu sempre morei muito perto ali do consultório dos meus pais, então eu vivia lá. Na Rua 13? Né? Tanto é que agora, às vezes, vai alguns pacientes lá da minha mãe, que... Inclusive, acho que a mãe da Bárbara foi lá esses dias, todo mundo vai lá e fala: nossa, eu lembro de você pequenininha, você virou uma mulher. Eu falei: não, eu cresci, já tenho 10 anos de formada, porque eu vivia lá no consultório mesmo dos meus pais, né? Então, isso aí acabou influenciando, e na hora de prestar o vestibular, aí eu coloquei a odontologia por conta disso, óbvio. Mas eu sabia que a área da saúde era onde eu ia trabalhar. Eles ficaram orgulhosos quando você decidiu seguir a carreira? Ou foi um misto de aquele orgulho, mas assim, preocupação, porque sabem dos desafios e tal? Não, eles ficaram muito orgulhosos, né? Porque, principalmente a minha mãe é minha referência em tudo, da odontologia, como mulher, enfim. Eles ficaram muito orgulhosos, sim. Mas não foi fácil. Depois que eu me formei, todo mundo fala: para você deve ter sido fácil, porque você já tinha os pais dentistas, era só chegar lá e pronto. Não foi. Minha mãe nunca deixou eu chegar lá e pronto. Eu não vim aqui para o consultório deles. Eu trabalhei em Santa Adélia antes. Eu montei meu consultório lá em Santa Adélia. Eu fiquei lá por 5 anos antes de vir para cá. Ela falou: você vai se especializar, você vai fazer suas coisas, você vai se virar sozinha, vamos dizer assim, porque a gente sai da faculdade muito cru, né? Então, a gente precisa fazer os cursos, fazer as coisas, fazer... E aí ela virou e falou assim: se eu já te colocar dentro do consultório, você vai ter a gente ali. Então, você vai ficar à vontade. E eu não quero isso, eu quero que você trabalhe, aprenda na mão na massa, ver como que é trabalhar sozinha, sem ter uma referência. Porque na faculdade a gente tinha os nossos professores, né? E aí eu fui para Santa Adélia, fiquei lá por anos, para depois eu vim para Catanduva. Quantos anos em Santa Adélia? 5 anos. Caramba, é tempo, hein? Longe dos braços dos pais, né? É tempo. E aí eu fui atendendo em Catanduva também, né? Eu atendi alguns pacientes em Catanduva, mas o meu consultório mesmo era em Santa Adélia. Todo dia eu pegava a estrada, ia para Santa Adélia, chegava em casa todo dia, 9 horas da noite. E assim, a paixão pela horta foi imediata? Porque seus pais já... Eu não faço orto. Você não faz horta? Eu não faço orto. Então, assim, zero horta. Então, e meus pais só fazem orto. Por isso que eu virei e falei... que incrível isso. Exatamente. A minha mãe, depois que foi para a área da harmonização, que aí a gente vai conversar depois disso, mas antes, quando eu me formei, eles só faziam orto. E eu não faço orto. E eu nunca cheguei a fazer orto nem canal, que eu não gosto de... Endodontia, não faço. Então, eu trabalhei... por minha conta mesmo, eu fazia geral, restaurações. Eu sou especialista em prótese com ênfase em estética, né? Então, eu fiz bastante coroa, faceta de porcelana, lente de porcelana. Essa é a minha especialidade. Fiz dentadura, fiz PPR, que a PPR é a prótese móvel removível, né? Uhum. Fiz também. Mas a horta em si eu nunca gostei, não sei, eu virava: vocês já são horta, eu não quero isso para mim, eu quero trilhar o meu caminho. Que eu não sabia. Eu achei que você tinha começado na horta. Nunca fiz horta e nem canal. Geralmente, quando se forma, o pessoal acaba abraçando tudo, né? Sim. Eu fiquei mais ali na parte das restaurações, às vezes fazendo
algumas cirurgias também. E a pediatria também eu fazia bastante, que era uma área que, querendo ou não, eu gosto de criança, né? Sempre envolvi com criança, e eu acabei fazendo também um pouco de pediatria também no começo. Você se formou em Catanduva mesmo? Não, eu me formei na São Leopoldo do Mandique, em Campinas. Você morou lá? Morei lá 4 anos. Como foi essa época de faculdade? Muita festa? Conta pra gente. Até que não. Não? Eu fui para Campinas, eu já namorava tudo, então eu não foi muito de festa, mas foi bom, foi uma época boa da minha vida. Eu morei lá por 4 anos, né? E deu para aproveitar todas as oportunidades. Eu morei sozinha, morei com mais gente, morei em 2, morei em 3, depois moramos em 4, pegava ônibus. Então, foi uma fase bem gostosa. Eu amava Campinas. Às vezes, eu achava que eu não fosse voltar, porque eu gostava muito de Campinas. Nossa, eu sou suspeito também, porque eu amo Campinas. Nossa, era uma cidade assim que eu falava, eu moraria aqui. E na época da faculdade, um professor meu até chamou para trabalhar lá, a gente chegou a conversar, mas aí no fim, como eu namorava aqui em Catanduva, acabei voltando, e aí também, meus pais, e aí no fim eu não fui trabalhar com eles, porque minha mãe me deu esse chacoalhão, e aí no fim, assim que eu me formei, eu acabei voltando. Qual foi a importância da tua mãe quando você se formou e ela te deu essa no meio já? Você não vai ficar aqui comigo, você vai procurar o lugar ao sol. Foi importante pra você? No começo eu assustei, né? Porque eu sempre achei que eu fosse ficar lá com ela. Achei que ia ter um emprego garantido. Eu sempre achei que eu fosse ficar lá com ela, e não foi bem assim, né? Talvez eu não precisaria ter ido para Santa Adélia. Às vezes eu montaria já aqui em Catanduva sem estar com ela, mas aí também sem estar com ela ia ficar naquela coisa, porque o consultório estava montado. A gente montou. Você montou lá? Do zero, Já trabalhava em 2013. 13. Sou 10 anos, tenho 10 anos já de formado. Meu Deus. 10 anos já de formado. Como a gente não pergunta a idade de uma mulher, então fica na imaginação de vocês quantos anos que a Thaisa tem, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta é muito importante, por sinal. Quando o dentista ele sai da faculdade, né, o profissional da odontologia ele sai da faculdade, ele tem muitos caminhos para seguir. Ele pode ser clínico geral, ele tem a endodontia, ele tem a parte de prótese e implante, como que chama? Implantodontista. Implantodontista, prótese. Enfim. Né? Mas até então, pouco se falava da parte de harmonização facial. Aí eu te pergunto, quando foi que você olhou para esse mercado e falou assim, é isso que eu quero para minha vida? 2014 que saiu que dentista poderia começar a trabalhar com harmonização. E aí minha mãe já fez um curso. A gente sempre ouviu uma palestra. Tá a gente ouviu uma palestra que veio um professor aqui para Catanduva, falou da harmonização, aí em 2014, e ele passou a regulamentação, né? Porque podia estética, não podia estética, e aí ficava lá. Aí 2014 podia estética, aí depois 2015 caiu, não podia estética, aí vai e fica e essa briga que, graças a Deus, em 2019 a harmonização virou até uma especialidade odontológica. Só dentistas são especialistas em harmonização facial, né? Quem mexe mais com face do que dentista? Exato. Mas fica nessa briga, faz, não faz. Aí minha mãe chegou, já fez um curso, mas a gente não podia divulgar porque ficava nessa briga. E aí ela fez lá em 2014 o curso. Eu tinha 2 anos de formada. Ela, vamos fazer? Eu falei, não, vamos esperar um pouco. Eu fiz 2 anos depois que ela, fiz em 2016. Mas foi muito assim... Como ela fez o curso, a minha mãe, ela já queria começar a aplicar, e aí ela não conseguia aplicar nela, e ela virou e falou assim, mas eu não vou para outra pessoa aplicar. Aí eu, como assim? Não, você vai aplicar em mim. Eu falei, não, mas eu não fiz o curso. Não, mas vem cá, eu vou te ensinar. Cara, que legal. E aí minha mãe virou, falou, eu peguei a apostila dela lá, e ela virou e falou, vou te ensinar, me ensinou... Me ensinou a marcar os pontos, me ensinou tudo, o que era toxina botulínica, o que era o preenchimento. Na época, assim, não fazia preenchimento em todos os pontos que a gente faz hoje, né? Era bigode chinês, preenchimento labial,
Coisa mais básica, né? Acho que até os médicos não faziam tanto, assim, era botox, preenchimento labial, preenchimento do bigode chinês, né? Enfim, e aí ela me ensinou, ela virou e falou assim, vamos lá. E minha mãe sempre foi muito boa para ensinar. Professora, né? Ela sempre foi muito boa para ensinar. E ela me ensinou, e aí eu fiquei... E aí? Ela falou, eu confio em você, eu vejo seu trabalho, você tem uma mão ótima, eu confio em você. E aí eu comecei a aplicar Botox nela, fiz alguns procedimentos, o preenchimento do bigode chinês, fiz as coisas. Aí, depois, eu senti necessidade de fazer o curso para ter também o diploma, para entrar na área, né? E aí eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 5, e aí a harmonização... Você já tem um certificado que você ainda tem, você fica de cara. E aí a harmonização realmente me abraçou mesmo. Aí eu quis fazer residência. É o teu propósito. Eu quis fazer residência em harmonização facial. Aí foi quando eu falei, eu gostei, eu fiz os cursos de Botox, preenchimento labial do bigode chinês, aí depois você faz um de rina, e depois você vai fazendo, né? E aí eu falei, não, eu quero ir mais a fundo nisso. Aí foi onde eu fiz. Aí você aprende fios faciais, bioestimuladores, mas aí isso já era, acho que 2019, um pouquinho antes de entrar a pandemia, no meio de junho. É difícil um procedimento que você não faça hoje, né? Porque a maioria do facial você faz todos. Da harmonização, sim. Faço todos os procedimentos. Até o peeling com fenol modificado a gente está trabalhando também, né? Então, faço todos os procedimentos. De Otto ou não? O que eu vou te falar de Otto? O nosso conselho de São Paulo ainda não está. Então, está nessa briga, né? Está nessa briga. O Conselho de Minas eu sei que pode, mas o de São Paulo ainda não autorizou. Mas é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. É uma área que eu acho que a gente pode mexer, porque a gente faz as próteses de ouvido, né? Os bucomaxilo, que trabalha, inclusive, no Hospital de Câncer de Barretos, fazendo as próteses de nariz, ouvido. É tudo cirurgião, dentista que faz. Então, eu acho que pode ser. Mas, por enquanto, eu prefiro trabalhar... Com o que você já faz de melhor. Exatamente. Com o que a gente pode também, né? Sim. Com o que a gente pode. Então, eu não faço essa parte aí por conta que... Ainda não é 100%, exatamente. Não, tá Thaisa, hoje a gente vê, né, muitos profissionais de harmonização e tem perfis e perfis, né? Seu perfil, desde que eu te conheço, desde 2021, eu sempre reparei nas suas harmonizações, da doutora Patrícia também, que vocês prezam muito pela naturalidade, né? Você acha que o segredo de uma boa harmonização está na naturalidade, no modificar sem deformar, ou você acha que é questão de gosto mesmo, de perfil? Não, eu prefiro trabalhar com naturalidade, porque depois até as pessoas que querem transformar muito e acabam estranhando, acaba não se reconhecendo, e é um processo difícil, né? Uma cilada, né? Então às vezes é melhor trabalhar com naturalidade e aos poucos fazendo, porque a harmonização é aos poucos, né? Às vezes a pessoa vai lá, acha que vai fazer 1 ou 2 procedimentos e já vai ter aquela pele recuperada, já vai ter... E não é bem assim. A gente envelhece todo dia, né? Então a gente tem que estar fazendo os procedimentos conforme a gente vai envelhecendo, acompanhando o processo natural mesmo, né? Eu falo assim, se você vai fazer harmonização com uma pessoa, olha para o rosto dela. Se você vê o rosto que você falar, não, olha, aquela lá, com certeza ela deve ter procedimento, mas você não sabe o que foi feito. Você vê e fala, não, tá melhor, mas você não sabe o que foi feito. Minha mãe, eu vou falar a idade dela, minha mãe tem 58 anos. Minha mãe tem 58 anos e ninguém fala que ela tem 58 anos, e também ela não tem aquele rosto cansado, né? Aquele rosto também preenchido, aquele rosto fofão, ela não tem aquele... E quem faz as harmonizações da sua mãe? Sou eu. Interrompemos a nossa programação para um aviso muito importante para você que deseja trocar o seu iPhone. A Apple Case é uma empresa que nasceu em Catanduva, porém já atende todo o Brasil e oferece celulares dos mais variados, mas principalmente a linha Apple. Você que quer trocar o seu telefone, quer trocar o seu celular, eles pegam o seu na troca, eles fazem uma avaliação do seu aparelho, você volta a diferença, ou então se você quiser presentear seu namorado, sua namorada, sua esposa,
eles têm condições especiais de parcelamento. A Apple Case é uma empresa que veio para revolucionar o mercado de celulares no Brasil. Faça uma cotação no link abaixo sem compromisso, que eles vão te passar o parcelamento e com certeza você vai se apaixonar pelo mundo Apple. Thaisa, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, vamos lá. A gente sabe que não existe uma idade certa para começar o processo de harmonização facial, né? Tem botox preventivo, tem algumas coisas que você pode fazer antes, né? Mas o que eu queria te perguntar é assim, tem uma idade específica que você já recomenda o botox preventivo ou varia de pele para pele, de corpo para corpo? Como que é feita essa avaliação? Varia muito, né? A harmonização em si, cada organismo é diferente, cada organismo responde diferente, você se alimenta diferente de mim, a alimentação, a hidratação, muito tudo. A hidratação, tudo isso influencia na durabilidade, porque o ácido hialurônico ele é completamente hidratante, ele é um produto que gosta de água, então tudo isso aí vai influenciar no tempo da harmonização. Mas a sua pergunta, eu, por exemplo, eu comecei o Botox com 23, fazer Botox com 23, 24, faz quase 10 anos que eu já... Não, 10 anos que eu aplico Botox. Mas por que eu comecei aos 23 anos? Porque eu era muito expressiva. E aí eu percebia que estava vincando a minha pele. Então eu comecei a fazer o Botox antes de vincar. O que é vincar? É na hora que você está sem fazer o movimento, você está com a ruga lá. Então, aí isso já vincou a sua pele. Aí isso não sai mais com o Botox. O Botox sai nas rugas dinâmicas, que é na hora que você faz o movimento, na hora que você fica brava, na hora que você ergue a sobrancelha para cima, aí você aparece. Então, eu era muito expressiva e eu comecei a fazer antes de vincar a minha pele. Porque aí, depois que vinca, essas rugas têm que fazer outros tipos de tratamento associado, e não mais só o Botox. E vários outros procedimentos, né? A flacidez da pele também, você pode controlar com o bioestimulador, fazer um bioestimulador preventivo para não ter as quedas, né, as quedas faciais, para não ter a flacidez de pele. Então, todos os procedimentos acabam sendo o preenchimento labial, que a gente também vai perdendo, o nosso lábio vai invertendo para baixo, fazendo aquele sorriso triste, tudo vai caindo, né? Então, todos os procedimentos têm que ser bem indicado e bem avaliado, e aí você não tem uma idade específica. Eu estou com tantos anos, eu quero começar. Você percebe que está alguma coisa já te incomodando, você já vai lá e faz o procedimento para não piorar. Você acabou de sair do ensino médio, está com um monte de marca de expressão no rosto, já é hora. Eu atendi o paciente mais novo que eu atendi, ele tem 18 anos, ele foi fazer o Botox preventivo porque ele era completamente expressivo, e se ele não começasse a fazer, ele ia ficar com a testa completamente vincada, e a gente começou com o Botox, talvez ainda vai ter até que pôr uns fios, fazer alguma outra coisa aí para ver. Não é um mistério. É muito diferente um do outro. Ele se cuidava, tanto é que ele foi lá fazer o Botox com 18 anos, né? Um paciente que gosta de se cuidar, mas ele era completamente expressivo. Então... Que legal, Thaisa. E você recomenda que quando a pessoa for passar por uma avaliação para fazer uma harmonização facial, tem algum cuidado especial antes de fazer esses procedimentos? O pós é mais tranquilo? Porque tem muita gente que acha que Botox dói. Fala dói quando acaba, né? Dói quando acaba o efeito. Dói quando acaba. Mas, assim, tudo bem tranquilo, a gente anestesia, né? É tudo bem suportável, né? Os procedimentos, é tudo feito com anestesia. Que legal. Então, é tudo bem suportável mesmo. Os cuidados pós-procedimentos, tem cuidado, Sim. né? Exposição solar, não fazer atividade física por 24, 48 horas. Depende da atividade. Se for uma atividade de contato e você fez uma rinomodelação, você vai lá no Muay Thai, toma um soco, ou jogar beach tênis, cai uma bolinha no nariz. Então, esses esportes de contato a gente pede pelo menos uns 10, 15 dias, né? Para acomodar. Então, tem uns cuidados, sim. Mas são poucos. Você pode... É diferente de um pós-operatório cirúrgico, por exemplo. O pós-procedimento, você pode voltar a vir trabalhar normal, né? Mas pode ser que tenha inchaço, pode ser que fica roxo, pode ser, mas os cuidados você tem que tomar, sim. Você tem que ter uns cuidados, mas não igual de uma cirurgia. Não precisa, às vezes, de medicação. A gente, dependendo do caso, não precisa. Dependendo, a gente entra com medicação. Bichectomia. Bichectomia, por exemplo, é um procedimento cirúrgico.
Aí você tem que tomar, se você for diabético, se você for, aí tem que ter controlado, né? Tem que a gente mede a pressão para ver também se está tudo certo, porque aí é um procedimento cirúrgico. E aí, dependendo, você precisa fazer medicação prévia e a medicação pós-procedimento é certo. Mas dependendo da sua condição de saúde, você também não pode não realizar o procedimento, dependendo de como está. Então, tudo assim tem que ser avaliado na consulta na primeira consulta, né? Que legal. E hoje o que está muito sendo falado aí na mídia, né? É dos exageros na harmonização, né? A gente viu recentemente o caso do Stênio Garcia, a iluminação não ajudou muito, né? O do Stênio, o que eu vou dizer? Teve aquele caso, mas eu acho que a mídia, principalmente muitos profissionais, quiseram se aproveitar do caso. O hype, né? Ele é um paciente de 91 anos que nunca tinha feito nada e ele estava completamente inchado. Com edema, ele estava completamente. E aí o pessoal já colocou aquela foto como se fosse o resultado final. E não vai ser o resultado final. Pode ser que eu trabalharia diferente? Pode ser. Dividiria em mais sessões o caso dele. Não faria tudo daquilo. Que é o jeito que eu trabalho. Eu não gosto de trabalhar desse jeito, né? Então, eu dividiria em mais sessões o procedimento, faria mais devagar, esperaria as respostas do organismo para cada procedimento, porque cada organismo responde de um jeito, para não ficar. Mas eu vi que muitos profissionais quiseram se aproveitar do hype, né? Dali para falar, mas aquele lá não é o resultado final. Tá lindo hoje. Não, ele estava completamente inchado. Eu não sou daquelas profissionais que pegam um caso isolado sem avaliar o que foi feito, sem avaliar o que, sabe, assim, eu não sou desse tipo de profissional e ficar lá, foi exagero, foi não sei o quê, foi papapá, sabe? Sim. Não é minha linha de trabalho, você já deve ter percebido, eu não fico batendo em ninguém, eu vou lá e faço o meu. Então, no caso do Stênio Garcia, eu como profissional, eu consigo ver que aquele rosto é o inchaço, é o edema, é o pós-procedimento imediato, entendeu? Então, eu não vou ficar falando, e eu não sei o que foi realizado. Hoje, igual você falou, já melhorou, não é? Tá bonito. Já melhorou, exatamente. Uma pessoa de 90 anos. Exatamente. Então, eu acho que eu teria esse cuidado de dividir em mais sessões. Não faria tudo de uma vez, mas do resto... Não, bacana. Thaisa, agora eu vou te fazer uma pergunta engraçada. Ai, Tem uma lenda urbana que um profissional de harmonização julga o rosto da pessoa quando está conversando com ela. Você julga... Julgo. E o dente também, tá? Porque eu sou dentista, tá? Então eu fico conversando, olhando assim, nossa, se ele fizer um botox aqui, nossa, mas o dente ali, ele também precisa dar uma melhoradinha. E aqui Só que você que quer tratar dente, infelizmente você não vai conseguir tratar dente com a Thaisa, porque a Thaisa hoje só faz harmonização, tá certo? Essa harmonização. Vai acabar essa conversa aqui, ela me falar, você precisa fazer isso. Cara, 20 ml de cada lado. Eu acho que as pessoas até me falaram uma vez, que eu estava conversando, eu falei, nossa, mas você precisa de um botox, porque ele conversava, transia, e eu não aguentei, aí eu falei, aí falaram, Thaisa, para, é chato, aí eu falei, não, mas é amigo, eu tô brincando, é lógico que eu não vou falar isso pra uma pessoa que não é próxima. Uns 3 botox esses dias, assim, só conversando com as pessoas. Mas às vezes, se eu tenho um grau, assim, de intimidade, eu falo, nossa, mas você precisa de fazer pelo menos um botox, né? Não, mas isso é uma conversa que eu até brinco, né, com os meus clientes, meus amigos que fazem esse procedimento, porque às vezes você tá perto dele, assim, da pessoa, a pessoa fica te olhando, assim, e eu acho que 1 ml aqui ficaria sensacional. 1 ml nesse lábio aí ficaria sensacional. Falei, isso mesmo. Fica olhando e fala, nossa, mas se fizesse um bioestimulador ou um fio, dá uma puxadinha. Mas aqui, sim, a Thaisa ajuda você quando ela estiver conversando com você, ela vai olhar seu rosto. Mas enfim, faz parte. Thaisa, vamos para outro canto agora. Apesar dessa cara de 20 anos que ela tem, a Thaisa também é professora, especialista, como eu já disse, em harmonização facial, ela dá cursos. E eu queria te perguntar, quando você foi pro outro lado da cadeira, né? Antes você estava como espectadora, né? Como aluna, aí de repente você foi ser professora de cursos. Eu nunca me imaginei nessa situação. Eu me formei na São Leopoldo Mandi, que é uma faculdade assim que preza
muito a área da pesquisa, de mestrado, doutorado, enfim, para você fazer carreira dentro da universidade mesmo, né? E eu nunca me imaginei. Vários amigos meus sempre, não, eu vou para essa linha, eu vou ser professor. E eu falava, nossa, não, eu gosto de clínica, eu não vou ser professora. Quando eu recebi o convite, foi assim, uma surpresa. Eu falei, nossa, montar aula, eu nem sei slide, como assim, PowerPoint? Eu fiquei desesperada, porque eu nunca fui dessas coisas aí de slide. E aí eu fui. Aceitei o desafio, né? Eu e minha mãe, mas minha mãe também tem 50, na época, sei lá, mas ela não sabia menos que eu de PowerPoint, slide. E aí nós fomos para lá, montamos uma aula, apostila e fomos lá dar aula. E o feedback do nosso primeiro curso assim foi incrível. Os alunos amaram, fizeram muitos procedimentos, todo mundo falando super bem. Tanto a coordenação ali do curso quanto os alunos. E aí eu me senti, eu lembro que eu cheguei em casa, tão assim, eu estava muito eufórica. Eu falei, eu nasci para isso. Eu falei, eu quero ensinar, eu gosto de ensinar, pegar na mão. E aí o pessoal falava, nossa, eu nunca fiz um curso que vocês deixam a gente fazer, assim, de cara. Eu falo, não, eu pego na mão, mas quem vai fazer é você, que senão eu faço no meu consultório, você está aqui para aprender, entendeu? Então, eu deixei os alunos à vontade para eles fazerem os procedimentos, porque quando eu faço o curso, eu quero eu fazer, né? Eu não quero que o professor faça. Então, eu deixei eles à vontade. Eu pego na tua mão, mas eu não faço. Então, eu gostei muito. Eu falei, eu nasci para isso e eu gosto. E eu tô até sentindo falta de... Agora, em julho, nós vamos voltar com as turmas lá na Ortopós, porque eu estava sentindo falta desse contato, dessa troca de experiência, porque você aprende muito também. Você ensina, mas você acaba aprendendo muito, aprendendo de verdade. Então, eu gostei muito, muito dessa experiência de aula. Eu considero que ensinar é uma coisa que... Eu falo, né? Porque desde que eu comecei a dar aula para profissionais de saúde, né? Eu vejo. Fica o convite para as minhas mentorias, que eu tenho uma por mês agora. Na próxima mentoria, agora em julho, eu tenho 3 dentistas que vão aprender posicionamento, vão aprender um pouco de marketing. E sabe, quando você passa a ensinar, você encontra propósito, sabe? Exato. É muito mais do que você compartilhar teu conhecimento, é você receber conhecimento também dessas pessoas, porque são pessoas que talvez não tenham a mesma formação que você, né? Porém, elas têm o feeling da profissão, né? Por exemplo, eu não sou dentista, mas hoje, se você me perguntar um pouco de lente, eu sei te responder. Se você me perguntar um pouco de procedimento, muito pela Thaisa, que sempre me explicou muita coisa, eu sei responder algumas coisas. Eu sei de, no mínimo, 10 procedimentos que ela faz, se você me perguntar. Mas, assim, o que eu vejo é que uns podem aprender com os outros. Com certeza. E essa troca faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E isso é o propósito. É você saber ensinar, mas você saber ouvir. Diria um mestre que eu tive aula, que se você não se senta para aprender, você não está apto para se levantar para ensinar. E o teu caso eu vejo. Apareceu um curso lá em São Paulo, a Thaisa tá lá. Tô lá. Eu sempre vou em São Paulo fazer. Onde a doutora Patrícia tá? Em São Paulo. Então, assim, eu vejo que vocês a gente busca, ou eu ou ela, a gente sempre faz pelo menos de 3 a 4 cursos no ano. Assim, a gente sempre busca fazer, tá sempre trazendo novidade, atualizando, enfim. Em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão. Não pode parar, né? A gente nunca pode parar de estudar. E sempre vem uma novidade, sempre vem uma técnica nova, sempre vem alguma coisa. Em cada curso, às vezes, falar nem vai ser interessante, mas um negocinho que você ouviu, que foi interessante, que você consegue aplicar, isso já foi valioso, né? Já foi válido. Meus amigos, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que na quarta-feira a boca já começa a secar, e você começa já a sentir aquela sede de beber, o Chica é o lugar certo para você. Às quartas-feiras, além de você ter 30% de desconto em todas as porções do cardápio, você ainda toma qualquer drink por R$19,90 e o chopp, aquele chopp trincando, é em dobro. Olha só que oferta imperdível para você ali no meio da semana desestressar. E às quintas-feiras tem o rap mais tradicional da cidade e mais completo.
R$ 54,90 com vários pratos de camarão, com os pratos que só o Chica da Silva proporciona para você. Nós esperamos por você para esses dias maravilhosos, quarta e quinta-feira. Thaisa, estamos chegando na parte final do nosso podcast, mas eu adorei a nossa conversa. Mas agora eu preciso saber algumas coisas. Eu não vou citar muita coisa aqui, mas sempre, desde que eu te conheço, eu sempre te achei muito resiliente, né? Você sempre me ensina muito, algumas lições aí sobre a vida, sobre como você encara os problemas. Você sempre tem bons conselhos, falando agora da nossa amizade em si. E eu queria te perguntar uma coisa. Como que você lida com os problemas? Como que é lidar da forma que você lida? Encarando como aprendizado sempre. Porque é muito difícil você passar por uma situação e encarar muita terapia. Repete. Com muita terapia. Não, mas... Verdade, viu? Não, eu tô rindo, mas eu faço. Toda quarta-feira eu estou lá. Eu até brinco que quarta-feira é meu dia preferido, justamente porque eu tenho encontro marcado com a minha psicóloga. Enfim, eu hoje estou assim, né? Igual você falou, eu já passei por várias situações na minha vida. Não foram fáceis, algumas... Eu acredito muito assim que a gente tem que buscar... felicidade, mas eu não acredito em uma vida feliz. Eu acredito em momentos felizes. A gente tem que buscar momentos felizes, momentos alegres, momentos divertidos. Vida feliz não existe. É conto de fada, não é? Todo mundo tem um problema, todo mundo tem alguma coisa e todo mundo está passando por alguma coisa. Você não sabe. Não existe a vida perfeita. Existem momentos perfeitos, momentos alegres, momentos que você, né, que você quer buscar. Então, eu acredito nisso. E as situações difíceis que a gente passa, eu acredito muito em Deus, eu rezo muito, eu sou muito católica. E não só por ser católica mesmo, eu acredito muito em Deus. E eu acho que quando Deus tem um plano para você, Ele vai fazer acontecer. Você tem que confiar, mas você tem que arregaçar as mangas, lógico, para realizar. Mas quando Deus tem um propósito para você, acredite. Que aí vai dar certo. Então, eu acredito que tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida, tudo que acontece é nos planos de Deus. Quando você acredita nisso, você fica mais forte. Uau! Meu Deus! E depois de ter passado por tudo que você passou, né, sem entrar em muito detalhe, o que você tirou de lição da vida? Essa pergunta é difícil, eu sei, mas eu preciso te fazer. Igual eu falei, tudo tem um porquê. Às vezes, na hora, a gente não entende, a gente acha que é só com a gente. Por que comigo? Se eu tivesse ficado contra Deus, porque muita gente fica, né? Se revolta com Deus. Eu acho que eu teria surtado, o caminho teria sido muito mais difícil, mas foi o que eu fiz diferente. Foi quando eu me apeguei em Deus. Eu comecei a entender que tudo que Ele faz, tudo que Ele põe na nossa vida, tudo que Ele tira, tudo que Ele... é porque tem um porquê. Às vezes, na hora que você está passando, você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas depois você fala, meu Deus, era por isso que eu tinha que passar. Para eu estar onde eu estou, para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu tinha que passar por isso para acontecer. Então, é isso. Quando você reza, quando você confia, não tem erro. Caramba. Não conhecia esse lado seu, né? Mas... que legal saber a forma que você lida com os problemas. E eu sempre admirei isso, eu sempre te falei. Mas, enfim, agora eu chego numa parte mais difícil do... Mais ainda? Tem uma parte mais difícil, é a final. Eu queria que você deixasse uma frase que tem norteado a sua vida ao longo desses anos, ou um versículo, o que você quiser citar. Nossa, espera que eu tenho que pensar. Eu acho que eu já até falei, né? Se Deus põe algo, se Deus plantou no seu coração um sonho, é porque você é capaz de realizar. Então, vai lá, regaça as mangas, acorda e faz que você vai realizar. Acordar meio-dia, fez. Esquece, não tem como, não. Uma música. Eu tenho a minha música preferida, né? Toda vez que eu escuto ela...
Eu acho que eu falo que eu tenho um dia bom. Ela chama I'm Yours. Toda vez eu escuto ela, o dia fica bom. Então, eu gosto muito dela. Toda vez. E às vezes eu escuto ela nos momentos assim. Ela é muito conhecida. Então, às vezes, alguém colocou um riozinho no Instagram e pôs essa música. Aí eu falo, meu dia vai ser bom. Eu ouvi. E eu não gosto de eu colocar ela para ouvir. Eu gosto de ouvir ela aleatório, sabe? Porque toda vez que eu escuto, e realmente, eu fico em paz e aí meu dia vai ser bom. Tá. E quando você se for desse mundo, né? Que eu espero que seja muito, daqui muitos e muitos anos, uns 90 anos pelo menos. Ô louco, 90? O que você queria que tivesse escrito na sua lápide, no seu epitáfio? Nossa, Jair, eu nunca pensei, sabia? Nunca mesmo. Eu falei que é difícil. Se fosse fácil, eu te avisava. Mas, ó, escolhe uma frase pra você colocar no teu túmulo quando você Nossa, morrer. eu nunca pensei. Eu acho que agora a gente tem que viver todos os dias como se fosse o último, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, aproveita o hoje. O hoje é um presente. O futuro causa ansiedade e o passado depressão. Então, viva o presente. Caramba, o futuro, como que é? É, isso aí. Fala de novo isso, porque isso aqui tem que ficar gravado. O futuro causa... O futuro causa ansiedade e o passado causa depressão. Então você tem. E o hoje é um presente, então você tem que viver o hoje. Depois dessa, até mais. Foi um prazer te receber aqui. Eu adorei o convite. Muito obrigado. Ficou muito mais leve mesmo, bem que você falou. Ela foi a Thaisa que a gente conhece, que a gente convive. E você, né, que está assistindo esse episódio, você sabe que quando você pensou em harmonização, você lembrou da Thaisa. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Até mais.